Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História de Camaragibe para o concurso da Guarda Municipal da cidade de Camaragibe. Aqui no nosso canal nós teremos o conteúdo completo de História, Geografia, Economia e Cultura, que está lá no seu edital. Então é importante você estudar o edital, ver direitinho e aqui você terá conteúdo completo. E aí se você está gostando, está acompanhando, o que você faz? Curta, comente e compartilha. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Logo no começo do vídeo aqui, ó, deixa aquele comentário se você está gostando, está acompanhando. A playlist, ó, a gente está fazendo vídeo toda semana, beleza? Então, na aula de hoje nós iremos trabalhar sobre a fábrica de Camaragibe, que é um conteúdo que eu acredito tranquilamente que pode cair na sua prova, beleza? Então, dizer também que nós temos a nossa apostila completa de Camaragibe para vocês também. Então, você que tem interesse aí no material em PDF com conteúdo e questões, pode falar comigo no meu WhatsApp, que está aqui na descrição, para você ter acesso a esse material que eu acredito que vai ajudar muito você nesse momento. Beleza? Então, vamos embora para o nosso conteúdo, que é muito importante para a gente poder estar trabalhando nisso aí. Beleza? Vamos embora. Olha só. Primeiro, vamos falar o seguinte. Camaragibe foi a sede da primeira fábrica de Pernambuco, basicamente, né? E de uma das primeiras do Brasil. Então, vamos dar um passo atrás para a gente entender o que momento era esse. Século XIX. Século XIX é os anos 1800. Então, 1800, o Brasil é um império. Então, o Brasil se torna independente em 1822, tá certo? E a gente não muda a questão econômica do Brasil drasticamente. O que significa? Nós continuamos sendo um país agroexportador, ou seja, a gente produz economia agrícola, mas a gente não tem um forte industrialização. Qual o país mais forte na industrialização nesse momento? A Inglaterra. Até por isso, vamos lembrar, a Inglaterra ela apoiou a independência do Brasil. Por que a Inglaterra apoiou a independência do Brasil? Porque o Brasil ele era dependente de Portugal. Só que a Inglaterra era dependente de Portugal, né? Só que a Inglaterra ela olhava com um potencial de quê? Mercado consumidor para os seus produtos. Porque a Inglaterra já estava na segunda revolução industrial. Ela precisava de mão de obra, matéria-prima e mercado consumidor. O Brasil era esse local. Então ela vai para a África, para a Ásia e para a parte das Américas para isso, para extrair isso. Então o Brasil, por exemplo, durante muito tempo virou um refúgio dos produtos da Inglaterra. Então eu estou fazendo minha industrialização, estou vendendo coisa. O que eu não consigo vender, eu mando para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil era tão dependente da Inglaterra que precisava absorver esses produtos. Então o Brasil chegou a importar, para vocês terem ideia, patins de esquiar na neve. Para que a pessoa vai utilizar um bagulho desse? Mas você precisava comprar. Mas não é aquele negócio, compre 4 e ganhe um brinde. Vamos dizer que era mais ou menos nesse sentido. O Brasil, então, vai depender da Inglaterra. O Brasil vai fazer uma forte industrialização? Não. O Brasil não faz uma forte industrialização. Então, olha uma questão aí que pode cair de prova. O Brasil era uma economia pujante na industrialização no século XIX. Falso. Até porque você sabe, a sua prova, Banca IGEDUC, ela é certo e errado. Não erra isso, beleza? A sua prova ela é certo e errado. Então, ela vai cobrar uma coisa bem direta. Isso é certo ou isso é errado? Então, se ela disser para você, Camaragibe teve uma fábrica e no Brasil, naquele momento, a economia industrial era muito forte. Tá errado. Mas, no século XIX, a cidade de Camaragibe, dentro do estado de Pernambuco... Aí, vamos lá, uma pausa também para dizer isso. Olha só. No século XIX, Camaragibe era um distrito de São Lourenço, ok? Então, a gente está falando cidade de Camaragibe, mas na época, na prática, não existia cidade de Camaragibe. Só vai existir a partir de 1982. É só para a gente entender isso. Mas a sua prova vai falar sobre a fábrica de Camaragibe, tá bem? Então vamos lá. A cidade, né, de São Lourenço da Mata, do distrito de Camaragibe, ele vai ser um local escolhido para a construção de uma fábrica. Qual era a grande produção de Camaragibe até aquele momento? Cana-de-açúcar. A economia canavieira. E aí, o que vai acontecer? Construção de uma fábrica lá em Camaragibe. Entre 1891 e 1894, vai ser mais ou menos o período de construção da fábrica. Você vai ter a construção. É uma das primeiras. E ela é a Companhia Industrial de Pernambuco, em 1891. Só que ela só vinha funcionar em 1895. Por quê? Isso é importante. Por quê? Porque antes de começar a fábrica acontecer, você precisa trazer os operários.
É a partir daí que surge a Vila da Fábrica, que ainda hoje é um bairro famoso de Camaragibe. A Vila da Fábrica. O que é a Vila da Fábrica? Uma vila de operários. Gente, eu vou construir a fábrica. Onde é que vão morar meus operários? Ao redor da fábrica. Então eu construo casas para que as pessoas possam morar. Então você tem casas pequenas, e aí claro, não vão ser mansões, mas vão ser casas para os operários que têm família, e os solteiros eles vão viver numa grande pensão. Era assim, tá? Na época. Você tem casas para os que vêm com a família e uma grande pensão para os solteiros que vão morar ali. E aí vem uma grande população para aquele local, que vai fundar o que é a primeira vila operária da América Latina. Grava isso que é bem importante. É a primeira vila operária da América Latina. Vai ser justamente na cidade de Camaragibe. E essa fábrica ela vai ser uma fábrica de quê? Fábrica de tecido. Pode utilizar fábrica de tecido, fábrica têxtil, onde você vão ter os instrumentos de tear, tudo isso naquele momento, tá certo? Ela começa a existir de verdade em 1895 e ela vai funcionando durante muito período. Então, o que a gente pode dizer? No final do século XIX, começo do século XX, que é o período que o Brasil já virou república, porque o Brasil se torna república em 1889, Camaragibe, o distrito de Camaragibe, ele passa a ser um dos primeiros locais com forte industrialização no estado de Pernambuco. Beleza? Isso é importante lá no certo e errado da sua prova. É isso, está correto. Ok. Isso vai acontecer. 1895, vem aí a Primeira República, República Velha. O Brasil começa a se industrializar, sobretudo do estado de São Paulo. Então, outra coisa importante. Pernambuco, por conta da fábrica de Camaragibe, foi um dos estados que teve a mais forte industrialização do Brasil no século XX. Falso. Pernambuco não tem uma forte industrialização. Se você comparar com São Paulo, com Rio de Janeiro, com alguns estados dali do Centro-Oeste, Minas Gerais, por exemplo. O Centro-Oeste vai vir depois, né? Então, não é verdade dizer isso. Essa fábrica ela vai existir... Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira é curta, comente e compartilhe. Não passe por aqui sem deixar aquela curtida. E mande nos grupos do WhatsApp, manda naquele grupo do pessoal que vai fazer o Camaragibe, manda o vídeo da gente que ajuda bastante. E a outra coisa é o Pix, sempre fica aqui na descrição, o Pix do nosso canal. Você pode nos ajudar com qualquer valor, beleza? E também comprando alguns dos nossos materiais, ok? Vamos lá. E aí, a fábrica vai funcionar durante todo esse período, até que nos anos 70 começa uma grave crise. Então, a fábrica de Camaragibe ela passa por uma grande crise nos anos 70, tá certo? E aí, já nos anos 80, ela fecha, certo? E aí vai vir um período de abre e fecha muito grande. Mas o que é mais importante? A fábrica ela tem um grande funcionamento até os anos 70. Isso é o que você deve gravar. Então, ela tem um grande funcionamento até os anos 70 e a partir daí ela vai viver uma grande crise, onde os moradores, os operários, eles deixam de estar presentes na fábrica, né? Você não tem uma forte ligação naquele momento, mas a vila da fábrica segue existindo, isso é muito importante. E aí você vai ter abertura e fechamento, até os anos 2000 você vai ter abertura, mas ela dá prejuízo, fecha, algumas confusões de herdeiros. E aí, o que a gente tem que lembrar para hoje, objetivamente, duas coisas. Primeiro, a fábrica não existe mais, mas o prédio segue de pé, como uma marca do que foi a industrialização de Camaragibe. Olha aí. Até porque, então, grava isso. A fábrica não existe mais, mas o prédio segue de pé. Foi demolido, hoje em dia não resta mais nada do que já foi a fábrica de Camaragibe. Falso. A fábrica segue em pleno funcionamento até os dias de hoje. Falso. A vila da fábrica, enquanto bairro, deixou de existir. Falso. Então, tudo isso você lembra, porque na sua prova vai estar desse jeito. Então, você tem que lembrar desse jeito exatamente, tá bem? E aí, dentro nesse sentido, a Vila da Fábrica de Camaragibe, ela deixa de existir. Dentro desse aspecto, ela fecha e, hoje em dia, a gente pode pensar na fábrica como um espaço que pode ser utilizado como um museu. Então, você pode lembrar disso. Qual seria um excelente local para pensar no museu da cidade de Camaragibe? Poderia ser, por exemplo, a fábrica.
Porque ainda hoje você tem muitos moradores que são descendentes desses operários que viviam naquele local, que viveram naquela fábrica, que tiveram uma vida, que construíram famílias, que tiveram o seu sustento tirado daquela fábrica e do trabalho que eles operaram naquele lugar e que ajudaram a construir a história da cidade de Camaragibe, ok? Outra coisa que eu quero que você grave para sua prova. A cidade de Camaragibe, hoje, ela não é uma cidade industrial. Grava isso. Porque outra coisa que a prova pode te pedir, diz assim, não, a cidade de Camaragibe hoje é uma forte local industrial de Pernambuco, do Brasil. Falso. A maior parte da economia de Camaragibe hoje, ela vem do comércio, que nós chamamos também de terceiro setor. A gente vai ter um vídeo para falar sobre economia lá para frente. Mas grava isso também. Não pode dizer, jamais, que a cidade de Camaragibe hoje ela tem grandes fábricas, grandes indústrias. Isso está incorreto. Beleza? Tranquilo? Gravou isso? Então se liga, porque dessa forma você pode pegar aí essa parte da história de Camaragibe, que a gente está aí, chegando no século XIX, final do século XIX, entrando no século XX, a fábrica de Camaragibe. É muito importante para a gente entender a história e é uma coisa que eu acho que a banca pode muito bem colocar na sua prova. Beleza? Tamo junto, forte abraço, espalhe o boato e semana que vem tem mais vídeo aqui no canal. Beleza? Forte abraço, até mais.